O uso do celular afeta a tua mente e talvez tu nem perceba. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso e eu vou te ajudar a vencer esse vício no celular. Bom, eu comecei a me dar conta que o celular estava fazendo mal na minha vida numa época que, sei lá, que eu estava talvez com menos trabalho e com uma vida mais tranquila. Eu sempre trabalhei muito, desde que eu comecei, desde que eu me formei, eu sempre trabalhei muito, 12, 14 horas, e veio um período pós-pandemia onde eu comecei a trabalhar um pouquinho menos, e eu comecei a cada intervalo que eu trabalhava e tal, eu ficava no celular. E eu sempre produzi muito conteúdo, então eu ficava no celular para assistir conteúdos, né? E aí, em 2024, mais ou menos, ano passado, eu tive um insight sobre a questão do celular que foi o seguinte: eu estava fazendo um desafio de produção de conteúdo, então eu estava assistindo muito conteúdo para me inspirar. E isso começou a gerar com que eu ficasse muitas horas. E que não só ficasse muitas horas, mas comecei a sentir um cansaço mental muito grande. Então, assim, às vezes o paciente saía da consulta, eu tinha uma hora, meia hora livre, e aí já pegava o celular, já ia assistir alguma coisa, já ia fazer não sei o que. E aí eu comecei a notar que meu uso do celular estava tipo 6, 7, 8 horas. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Daí eu comecei a olhar e analisar como é que estava a minha vida. Como é que estavam as coisas na minha vida. Meu trabalho estava começando a andar, as coisas estavam começando a acontecer, mas eu não estava conseguindo ler. Que era uma coisa que era uma meta minha, ler 52 livros dentro do ano. Que é a meta desse ano que eu tenho e eu estou conseguindo desenvolver essa meta. E aí cara, eu peguei e digo assim, tá, quais são os horários que eu mais uso o celular? Ah, era, sei lá, 9 da manhã, 1 da tarde, de noite e tal. E eu comecei nesses horários a ler. E eu, numa semana, eu li 3 livros, certo? Não eram livros muito grandes, mas eu tinha evoluído que eu não estava conseguindo nem ler um livro por semana. E eu consegui ler 3. E eu comecei a olhar os momentos que mais ficava no celular, excluí o TikTok. E aquilo foi um divisor de águas. Hoje talvez o meu uso do celular esteja em 3 horas, 4 horas, trabalhando muito e parei de ficar usando o celular. E criei um método chamado Detox Digital, que é um método para vencer o vício no celular, certo? Então, quem quiser ali, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser fazer esse método. A partir desse método, que foram todas as estratégias que eu usei para despilhar do meu celular, para não usar meu celular, e eu diminui muito o uso e até hoje, né, eu tenho isso. Então, o que, que acontece quando nós ficamos viciados no celular, tá? Acontece como o circuito do que a gente chama de circuito do vício. Então, para explicar isso, existem 3 coisas que vocês precisam entender. Primeiro é a função da dopamina. Tá? A função da dopamina é a função de nos dar prazer e nos dar motivação. Então, ela é um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? Neurotransmissor é como se fosse uma descarga elétrica que passa de uma parte do cérebro para outra. Quando nós, por exemplo, comemos alguma coisa prazerosa, tá? Ou pode ser um chocolate, um doce, pode ser a nossa comida favorita, pode ser quando tu tem por exemplo, uma relação sexual, pode ser quando tu faz uso de alguma droga. É, sempre que tem algum circuito envolvido com prazer, aqueles neurotransmissores, eles disparam e tu tem a sensação de prazer, certo? Quando nós assistimos conteúdos, nós temos pequenos disparos de prazer, certo? No nosso cérebro. Então aqui a gente tem aquele disparo. Então tu chegou lá, tu vai rolar teu feed, tu vai olhar story, tu vai olhar uma foto de uma pessoa bonita, tu vai olhar um vídeo que seja um vídeo, sei lá, de alguém saltando um prédio, uma coisa que vai disparar dopamina. Quando isso é muito constante, muitas vezes durante o teu dia, aí esse disparo ele começa a diminuir. Então é a mesma coisa que a gente fala dos usuários de drogas. Quando eles têm o uso na primeira vez, eles têm um disparo de prazer muito grande. Conforme eles vão usando, essa vai tendo uma diminuição desse prazer e é por isso que as pessoas buscam mais, porque elas querem essa sensação de prazer constante que está diminuída. E aí o que acontece? Quando esse disparo
ele fica menor, tu vai querer mais, tu vai passar mais tempo fazendo isso, e outra coisa que vai gerar vai ser a anedonia. Que é a anedonia? É a falta de motivação, a falta de vontade de fazer as coisas, porque tu fica muito focado em fazer uma coisa só. Então, por isso que a gente, por isso que se descobriu que a dopamina ela é responsável pelo prazer e pela motivação. Então, o que acontece? Tu começa a ter um cansaço mental por ficar e isso te desmotiva de fazer outras coisas, tipo de estudar, de trabalhar, tu começa a procrastinar muito. Eu me lembro que nessa época eu procrastinava muito. Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro problema que te dá. Então é a falta de motivação. Como tu passa muito tempo no celular assistindo coisa, vendo coisa, isso te gera uma desmotivação e um cansaço mental. A segunda coisa é distração constante. E que isso muitos pacientes meus me relatam, que eles não conseguem mais se concentrar para ler um livro, para fazer um trabalho, para assistir um filme, porque tu fica muito distraído, né? Então esses dias um amigo meu até me comentou que ele viu um vídeo meu falando sobre o uso do celular e dizia assim, cara, eu me identifiquei muito, porque eu não consigo assistir uma série, assistir um filme sem pegar no celular. Então a gente precisa ter uma capacidade de foco, isso até é importante e saudável para o nosso cérebro, a gente focar em coisas. Não só desenvolve várias capacidades do nosso cérebro, como a memória, como a atenção e tudo mais, é, como é importante para que nós possamos performar. Para eu gravar esse vídeo, imagina se eu gravasse esse vídeo distraído, tomando café, mexendo no celular, esse vídeo não ia sair bom e eu não ia conseguir falar o que eu tenho que falar. Então, basicamente, esse é um grande problema. Tu começa a te distrair com tudo, tu não consegue te concentrar em coisas. E a capacidade de concentração é importante para muitas coisas na nossa vida. E também a ansiedade. Então, muitas pessoas se sentindo ansiosas. Ansiosas a, eu faço a analogia, eu faço a ligação que quando tu assiste muito conteúdo, esses conteúdos, o teu cérebro muitas vezes não dá conta de pensar, de refletir. Às vezes tu olha 50 vídeos no TikTok e tu não te lembra que vídeo que tu viu. Então isso acontece. E quando tu desligou o TikTok, aquelas informações elas ainda estão no teu cérebro. E isso começa a gerar pensamentos acelerados. Esses pensamentos acelerados se geram ansiedade. Então é muito comum as pessoas relatarem que por eles ficarem muito tempo no celular, e eu já vi casos de pessoas com ansiedade grave, de se sentirem mal, se sentirem ansiosos, certo? E aí, quais são os primeiros sinais que algo está errado? Que algo que não, que tu tá com esse problema, que o celular é um problema, além disso que eu te falei. É a irritação, a dificuldade de concentração e a insônia. Essas fases eu já passei por todas elas. De tu começar a usar o celular às 11 horas e terminar 3 horas da manhã. Certo? Porque, tipo, não é que tu tá com insônia porque tu tem um problema de sono, é porque tu ficou estimulando o teu cérebro e o teu cérebro não quis desligar. Então, como tu faz para recuperar o controle, tá? É simples. Eu vou te dar algumas dicas, algumas técnicas para te poder controlar essa questão da dependência digital. Colocar horários no teu dia onde tu não vai mexer no celular. Outra coisa é tu deixar o teu celular em outra peça. Faz tu esquecer ele. Fazer coisas offline, ou seja, fazer tarefas onde não envolva o celular. E fazer o monitoramento diário do teu uso. O que é o monitoramento diário? É quando tu abre no iPhone, em todos os celulares tem o controle de uso. Né? Então eu vou botar aqui o controle de uso no celular. Vamos ver de ontem como é que foi, só para dizer para vocês. Ontem foi de 4 horas e 53 minutos, certo? A partir de 5 horas é um uso ó. Na segunda-feira foram 4 horas. Hoje, ontem, 3 horas e 9, certo? Então, hoje talvez vá um pouquinho mais de 3 horas e meia, porque eu vou gravar conteúdo no meu celular e vou subir os conteúdos. Então, tu analisar todo dia teu tempo de uso e buscar diminuir vai te ajudar muito, 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 muito a tu começar a diminuir. Pelas pesquisas que eu fiz ano passado para desenvolver o detox digital, diz que a partir de 5 horas de uso começa a se tornar um uso problemático, ou seja, começa a se tornar um uso que está te atrapalhando. Até 5 horas por dia, de 3 a 5, é o ideal. Menos de 3 horas é o ideal do ideal do ideal do máximo, tá?
Então, pequenos hábitos podem reduzir a tua dependência digital e tu pode começar hoje mesmo a praticar isso e a ter o retorno e as coisas que tu quer na tua vida, certo? Porque o celular, na verdade, ele é muito mais um distrator do que algo que vai te ajudar a melhorar. Se esse vídeo fez sentido para ti, clica aqui embaixo em gostei e me conta a tua experiência, como é que tem sido, tu tem passado por isso? Me conta o teu relato, eu quero saber. Um forte abraço!